Não dá. Já apareceu. Ou aqui já tô falando, né? Mas enfim. Apareceu para mim interromper gravação, então não dá. Só um grava. E ela caiu agora, aparentemente. Voltou. Você quer que eu grave, uma luz? Ou você quer gravar aí? Pode gravar. Na verdade, tá gravando, né? Então pode ser. Pode Beleza. gravar, já tá gravando. Já segue, já daí. Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso segundo dia de treinamento com a nossa querida e maravilhosa Fabi. O tema de hoje é como melhorar a sua oratória usando expressões faciais. Eu esqueci de me apresentar, eu sou o Kainan, eu sou secretário do Rotaract Clube de Cândido Mota, gestão 2021, e eu passo a palavra para a Malu, para ela estar fazendo as considerações dela. Muito obrigada, Kainan. Primeiramente, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que aqui todo mundo todo mundo me conhece, mas caso alguém não me conheça, prazer, meu nome é Maria Luísa, sou a presidente do Interact Clube de Cândido Mota, e como o Kainan mesmo já disse, hoje nós estamos aqui com a nossa maravilhosa, querida Fabiana, e ela vai estar falando pra gente sobre expressões corporais. Então, a palavra é dela. Fabiana, pode dar início. Muito obrigada, Kainan, muito obrigada, Malu. Obrigada por todos que estão aqui presentes. Boa noite para quem está ao vivo. E um bom agora para quem vai assistir depois a gravação. Tenho certeza que quem não pôde estar aqui teve algum contratempo ou algum compromisso e depois vai assistir, né, a nossa aula, o nosso treinamento gravado. Então, para você que vai assistir gravado, um bom agora para você. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer imensamente ao convite, tanto do Interact quanto do Rotaract, para fazer parte desse projeto tão lindo, que é o trabalhar esse treinamento com vocês, né? Aquelas pessoas que têm interesse em se desenvolverem, é a melhor coisa que tem para a gente trabalhar. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar participando desse projeto com vocês. Eu já vou começar a fazer o compartilhamento de tela, porque eu preparei uns slides e ele está num cronograma bem certinho das coisas que eu quero falar, tá bom? Qualquer coisa, gente, a qualquer momento, vocês podem interromper, podem fazer pergunta, pode abrir o microfone para falar, ou se quiser no chat. Então, fiquem à vontade para participarem, tá bom? Em alguns momentos, eu até vou pedir a participação de vocês para a gente trocar uma ideia bem legal, para ficar algo interativo, para ficar algo gostoso, tá? Então, vou precisar muito de vocês aqui hoje. Então, eu vou fazer o compartilhamento da tela. Já está indo. Só me deem um ok aí, a hora que estiver aparecendo, por favor. Tá na tela. Fabiana, perfeito. Maravilha. Então, o tema que eu fui convidada a falar foi sobre como melhorar sua oratória usando as expressões faciais. Como eu já disse, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu quero fazer uns combinados bem rapidinho com vocês, que primeiro, coloquem sua mente no processo de absorção. Quando eu faço isso, eu me abro para que os ensinamentos, as ideias, as conversas, os bate-papos entrem na minha mente, que eu consiga absorver tudo isso que a gente trabalhar aqui hoje. E aí você vai falar aí para você mesmo, minha mente está pronta para receber. Minha mente está pronta para receber. Segundo, eliminem o eu já sei. Às vezes, o que eu vou falar aqui, gente, não é nenhuma novidade do outro mundo. Aí você vai falar, isso eu já sei. Aí, quando você tem esse tipo de sensação, de percepção, a sua mente trava para o aprendizado. Então, elimine o eu já sei. E fala aí consigo mesmo, eu quero saber mais. Eu quero saber cada vez mais. E o terceiro combinado que eu quero fazer com vocês é que vocês estejam presentes.
O estar presente não é só de corpo, é de corpo e mente. A gente precisa estar focado naquilo que a gente está fazendo. Quando eu me mantenho no presente, eu consigo absorver muito mais daquilo que está acontecendo. Então, você diz aí para você, eu estou presente, eu estou presente. Combinando, a sua mente está pronta para receber, você quer saber mais e está presente, a nossa noite de hoje, eu tenho certeza que vai ser surpreendente. Quem sou eu? Algumas pessoas já me conhecem, acredito que vocês que estão ao vivo aqui já me conhecem, mas pode ser que o pessoal que vai assistir depois não me conheça ainda, então eu vou me apresentar rapidamente, meia horinha para falar de mim, né? Porque eu sou uma ótima leonina e a leonina adora se apresentar, né? Então, a gente leva um bom tempo na apresentação pessoal aí. Tô brincando, é bem rapidinho, é só para vocês terem uma ideia de quem que é a Fabiana. Eu sou nascida na grande cidade metrópole de Cândido Mota, linda, maravilhosa, nossa Cândido Mota. Então, eu sou nascida em Cândido Mota, só que quando criança, meus pais se mudaram para São Paulo, morei um tempo em São Paulo. Depois voltei para Cândido Mota e daqui eu fui morar em Rondônia. Essas fotos que vocês estão vendo aí é de Ji-Paraná, Rondônia. Morei durante 4, 5 anos em Rondônia e depois voltamos para Bauru. Também algumas fotos de Bauru, uma cidade linda, tanto de Paraná quanto Bauru. A gente teve experiências maravilhosas nessa cidade, são cidades fantásticas e encontramos pessoas fantásticas também. Um aprendizado e uma experiência fenomenal. Em relação... E hoje, né, voltamos para Cândido Mota, estamos novamente morando aqui em Cândido Mota. A minha formação... Eu estudei aqui o colegial na época, hoje ensino médio, no Rachid Jabbour. Me formei aqui no ensino médio. Eu fiz faculdade de graduação de processamento de dados, hoje é outro nome, análise de sistemas, na FATEC em Ourinhos. Fiz pós-graduação em engenharia de software e banco de dados na UEL. E fiz mestrado em educação no Rio Grande do Sul, na UBRA do Rio Grande do Sul, em Canoas. Também fiz diversos cursos, treinamentos, aprimoramentos. Fiz o Instituto Você, que trabalha a prática da PNL. Fiz Deocard, que trabalhou... A gente fez, quando eu fiz o curso, foi relacionado à comunicação interpessoal. Fiz também o Sebrae, Empretec, essa parte de empreendedorismo. Eu sou rata de curso, gente. Adoro fazer curso, adoro me treinar, adoro me desenvolver. Então, estou sempre estudando, sempre aprendendo. Atualmente, eu estou fazendo um curso, uma pós-graduação de gestão e ensino à distância, para me aprimorar mais ainda para trabalhar com essa vertente agora que não tem mais volta, que é o ensino à distância, né, gente? Já trabalhei no setor público, já trabalhei no setor privado, já dei aula em escolas estaduais, municipais, em escolas particulares, tanto de informática quanto de matemática. Essa fotinho aqui de cima é a UBRA, a faculdade que eu dei aula lá em Ji-Paraná. Dei aula por 4 anos no curso de Sistemas de Informação. Aqui na de baixo é uma empresa de desenvolvimento de software que eu trabalhei em Bauru, essas duas de baixo aqui. Então, eu trabalhei bastante com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E também na área de análise de sistemas, a parte de informática também. Hoje faço parte do Rotary, sou rotariana aqui, associada aqui no Clube de Cândido Mota. Meu cargo no clube eu faço a instrução rotária e sou conselheira do Rotaract. O ano passado também era do Interact. Então, tanto o Interact quanto o Rotaract são, assim, de dentro do meu coração. Eu sempre vou ser conselheira de vocês, eu sempre vou ser amiga, eu sempre vou ser parceira de vocês. Amo demais. Amo, amo, amo. Eu tenho uma empresa que trabalha com treinamento em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, só que hoje o foco estou trabalhando com foco em comunicação.
Então, por isso que comunica inspiração. Hoje, então, os nossos treinamentos, nossos cursos estão voltados para a área de comunicação. Essa é minha família, meu marido, Luiz Henrique, minha filha Maria Alice e meu filho Murilo Henrique. Para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Agora, conhecendo um pouquinho de vocês, eu acredito, eu não tenho certeza, que os que estão presentes aqui são todos de Cândido Mota? Me falem um pouquinho aí, se tem alguém de fora agora, ao vivo. Tem pessoa de fora, Fabiana. Ai, que legal. De onde, Malu? Você sabe? Ou a pessoa pode me falar, fazendo um favor? Eu acho que a pessoa falar fica mais legal. Então, caso Eu também acho. Eu sou a Andressa, eu faço parte do Interact Clube de Presidente Prudente Leste. Eu faço parte também desse distrito. Que legal! Prazer enorme ter você aqui. É prazer. Quem mais? Mais alguém de fora? Meu nome é Guilherme e eu sou do Interact de São Caetano do Sul, do 4420. E olha que legal, Guilherme. Um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu. Mais alguém de fora? Fora de Cândido Mota? Legal. Os outros participantes são aqui de Cândido Mota. Maravilha. Pessoal, eu vou fazer outro combinado com vocês. Não acreditem em nada do que eu falar aqui. Em nada. Vai lá e faz. Porque daí você vai ter certeza que dá certo, ou se não dá certo. A gente precisa pôr em prática. Não adianta a gente ficar só na teoria. Por isso que eu peço para não acreditar em mim. Porque quando a pessoa não acredita, ela vai lá e faz para ter certeza. E aí ela vai ver se funciona ou se não funciona. Então, gente, o que a gente falar aqui hoje, põe na prática. Como a gente está falando, o nosso tema é oratória, expressões faciais, né? Como melhorar a oratória com as expressões faciais. A oratória faz parte de uma área maior, que é a parte de comunicação. E eu quero começar a nossa fala de hoje com o nosso treinamento de hoje com essa fala. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Isso é bastante importante a gente ter em mente, viu, gente? A responsabilidade é sempre de quem está comunicando. Às vezes a pessoa fala assim, não entendi. Fala, você não entendeu porque você não quis. Não, a responsabilidade não é do interlocutor. A responsabilidade é sempre do comunicador. É quem está transmitindo a mensagem, tá? Por isso que é importante a gente se preparar como comunicador. A gente ser bons comunicadores, nós sermos bons comunicadores. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Se nós nos tornarmos bons comunicadores, a gente vai ter certeza que a comunicação será feita da melhor forma possível, né? Quando a gente tem essa habilidade trabalhada, desenvolvida, treinada. Comunicação, o que é a comunicação? A comunicação, gente, ela nos revela para as pessoas. Olha que lindo isso, é uma revelação. A comunicação nos mostra para o mundo. Também passa uma ideia muito forte de como nós somos. A nossa comunicação mostra quem nós somos, como nós somos e, principalmente, como nós estamos nos sentindo. A comunicação, ela mostra muito as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ao nos comunicarmos, nós emitimos sinais para as pessoas. E esses sinais, eles são tanto positivos quanto negativos. O que a gente é interessante? É interessante a gente saber diferenciar quais são esses sinais positivos e os negativos, treinar para que a gente consiga controlar esses sinais, consiga gerenciar esses sinais. Então, eu vou expressar conforme a situação e conforme eu queira expressar.
As minhas expressões não tomam conta de mim, eu tomo conta das minhas expressões. Quase que isso. Eu vou dar 6 motivos aqui, bem rapidinhos, para a gente se comunicar bem. Por que é importante a gente se comunicar bem? Primeiro, porque uma comunicação eficaz, gente, é símbolo de poder e autoridade. Isso transmite, um bom comunicador, ele transmite poder e autoridade. Você acredita, você confia, você se entrega àquela comunicação. Segundo, comunicar-se bem é uma forma de libertação. Eu já ouvi vários relatos de pessoas dizerem que depois que desenvolveu a comunicação, ela se libertou. É muito lindo isso. Terceiro, pessoas, por meio da oratória, elas são capazes de convencer, conquistar, persuadir. Olha quanta coisa a gente consegue, quantas habilidades a gente consegue quando a gente se torna um bom comunicador. 4, nós somos do tamanho da comunicação que conseguimos estabelecer no meio em que atuamos. Nós somos do tamanho da nossa comunicação. Se eu quero ser grande, minha comunicação tem que ser grande. Se eu quero ser ampla, minha comunicação tem que ser ampla. Quinto motivo, o processo comunicativo é uma necessidade essencial à natureza humana, gente. Essencial. Nós, seres humanos, não vivemos sem comunicação. Não vivemos sem comunicação. Então, ela é essencial. Por que não melhorá-la? Por que não desenvolvê-la? Então, nossos gestos, atos, palavras, elas fazem parte permanentemente da nossa essência humana. E o sexto motivo, assegurar maior excelência nas relações interpessoais, gerando maior sucesso nas ações cotidianas. Quando somos bons comunicadores, as nossas relações interpessoais ficam, com toda certeza, cada vez melhores. Com toda certeza, quando nós somos bons comunicadores. Quem aqui tem medo de falar em público? Fala aí para mim, ou no microfone, ou bate-papo. Eu tenho. Kainan, falou? Eu tenho. Ai, tem medo, Kainan. Bom, quem mais tem? A Esté falou no chat que tem também. Ah, tá. A Andressa também. A Andressa também. O chat não aparece aqui para mim, né, Kainan? Não, Quando eu tô fazendo o compartilhamento, né? Quando você compartilha a tela inteira, sim. Só vai aparecer se você compartilhar apenas uma janela. Ah, entendi. Ah, eu queria ver. Será que tem como? Peraí, deixa eu só... Tem. Interrompe o compartilhamento. Isso. Bem Agora, rapidinho. na hora que você clicar em transmitir, vai aparecer a tela inteira ou uma janela. Daí você escolhe uma janela e escolhe a janela do PowerPoint. Ah, legal. Apresentar agora. Tá indo já. Uma janela? Isso. Aí eu escolho a do PowerPoint. Ah, eu quero assim. Ah, adorei. Legal. Acho que vocês estão vendo. Isso. Agora, mesmo que você minimiza isso e volta para o Google Chrome, ela vai continuar para a gente o PowerPoint, tá? Ah, tá bom. A maioria das pessoas tem medo de falar em público, né, gente? E oratória é falar em público. Seja esse público 1, 2, 3 pessoas, 10, 100, 1000, não importa a quantidade de pessoas. Quando a gente fala falar em público, significa que eu estou falando para mais de 2 pessoas. Pronto, já é um público, certo? Então, se eu estou numa rodinha de amigos, eu estou falando em público. Se eu estou conversando em família, eu também estou falando em público. Não é só em apresentações formais de palestras, cursos, né, de reuniões. Qualquer grupo de pessoas que você esteja se comunicando, ali existe a oratória. Por que eu fiz essa pergunta a quem tem medo de falar em público? Porque a maioria das pessoas tem. Quais as sensações, geralmente, que as pessoas sentem ao falar em público? Tensão, nervosismo, timidez, olhar perdido, boca seca, tremedeira, mão suada, uma vontade de sair correndo,
uma adrenalina muito grande, né? Tudo parece ser muito ameaçador. Geralmente são esses os sintomas que as pessoas sentem quando elas precisam falar em público, principalmente quando é uma apresentação mais formal. Porque a maioria das pessoas, quando estão em rodinhas de amigo, não sentem tanto essa pressão, né? Mas quando tem uma apresentação mais formal, esses sintomas, eles já aparecem bem mais presentes nesses momentos. Não se preocupem, gente. Vocês são absolutamente normais. Olha aqui. Eu trouxe uma pesquisa de um pouquinho antiguinha já, mas tem outras várias pesquisas. Falar em público é o maior medo das pessoas. Esse daqui foi uma pesquisa feita pelo Globo Repórter em 2008, 2009. Olha que o maior medo das pessoas é de falar em público. Supera medo de doença, da morte, entre outras aí. Falar em público é o maior medo das pessoas. Olha que interessante, gente. Então, ninguém está sozinho. Todos têm o certo medo de falar em público, né? Alguns com mais ênfase, outros com menos ênfase. Mas isso é natural. É natural. O que eu sempre falo é o seguinte, gente. O importante é a gente entender que as pessoas têm medo, mas elas fazem mesmo com medo. Toda apresentação que eu vou fazer, eu posso falar de mim, toda apresentação que eu vou fazer me dá um gelinho no estômago, me dá aquela ansiedadezinha, sempre dá. E eu até gosto disso, eu acho isso prazeroso. Mas quando eu estou preparada, é singelo esse sentimento, é um sentimento até gostoso. Então, dá aquele friozinho na barriga, dá aquele medo, mas eu consigo controlar. Por que eu consigo controlar? Porque eu estou preparada. Quando a gente se prepara, é só mesmo um friozinho na barriga, uma certa tensãozinha gostosa. Não dá aquele pavor, pânico, terror. O que comunica? Quais coisas comunicam? O que faz parte da comunicação? A linguagem verbal comunica, que é a língua falada e a língua escrita. Expressões faciais comunicam. Gestos, tom da voz comunica. Vestuário, trajes, roupas comunicam. O corpo comunica. Olha quanta coisa comunica, gente. Nós, num âmbito geral, como seres humanos, comunicamos o tempo todo, através do nosso corpo, das nossas expressões faciais, dos nossos gestos, das nossas roupas, das nossas falas. Tudo comunica. O nosso foco aqui hoje são as expressões faciais. Eu vim aqui para falar especificamente das expressões faciais. E é nela que nós vamos focar. Para vocês terem uma ideia, os movimentos do corpo comunicam mais do que a própria palavra no que se refere à comunicação humana. Olha que dado interessante, que dados interessantes aqui, gente. A linguagem corporal tem uma importância de 55% na comunicação. O tom da voz tem uma importância de 38% e as palavras assumem uma importância de 7%. A comunicação, então, ela não acontece só com as palavras. Ela acontece com o tom de voz, ela acontece com a linguagem corporal, até em maior porcentagem, né? Então, imagine que eu estou falando uma coisa, uma palavra, e o meu gesto está sendo outro. Então, não um contradizendo o outro. Pode ter certeza que o que mais vai ficar para o seu interlocutor, para a sua audiência, para a sua plateia, para quem está te ouvindo, são os gestos, são as expressões. Isso é o que fica mais do que a própria palavra. E o tom de voz também. O tom de voz que você usa nas comunicações também influenciam até mais do que as próprias palavras. Então, é importante a gente trabalhar
a nossa linguagem corporal, as nossas expressões faciais, o nosso tom de voz. É muito importante. Oratória não é só palavra, não é só a linguagem falada. Oratória é toda a comunicação. É tudo que comunica faz parte da oratória. Hoje, como eu disse, o nosso foco são as expressões faciais. Vamos falar especificamente, então, das expressões faciais. O nosso rosto, ele é visto pelo nosso interlocutor a partir de 2 planos. O plano superior, que é aqui mais ou menos da ponta do nariz para cima, e o plano inferior, da ponta do nariz para baixo. No plano superior, nós temos os olhos como uma carga maior de expressividade. Então, os olhos, eles, no plano superior, são os que mais mostram a expressividade nossa, do ser humano. E no plano inferior, é a boca que é responsável pela maior expressão. Então, olhos e bocas são, no nosso rosto, nós estamos falando de expressões faciais, os pontos mais importantes para a gente focar quando a gente está falando de expressões faciais. É bastante interessante passar para as pessoas a harmonia desse conjunto, gente. É muito importante. A harmonia entre olhos e bocas. Eu estou falando uma coisa e o meu olho, ele pode estar mostrando outra. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso estar super feliz de estar aqui participando, mas se eu estiver nervosa, a minha boca, ela vai mostrar esse nervosismo, né? Eu vou ter expressões na minha boca que vão demonstrar a minha fala, a forma de dicção, a expressão mesmo de feliz, triste. Então, foco das expressões faciais. No plano superior, olhos, no plano inferior, boca, ok? Vou trazer para vocês as 7 expressões básicas do ser humano, mais a expressão neutra. A gente tem, gente, um estudo muito aprofundado dessas expressões faciais, certo? Mas aqui a gente vai focar nas principais, que são essas 7 expressões básicas, mais a expressão neutra. Então, vamos lá. A primeira é a expressão neutra, onde não está sendo, a gente não está visualizando nenhum tipo de emoção. Então, não sei se vocês já viram alguns atores que as pessoas falam, ó o fulano rindo, é a mesma expressão, né? A neutra. Chorando, alegre, feliz, aquela expressão neutra. São pessoas que não têm muita expressividade facial. Existem pessoas que têm muito pouca expressão facial? Sim, existem. Pessoas que não desenvolveram muito bem a expressão facial. Mas voltando aqui nas principais, nas expressões básicas. Então, a gente tem a primeira aqui, que é a neutra. A segunda, a raiva. O que é a raiva, gente? A raiva, principalmente, é juntar as sobrancelhas aqui. Quando eu junto as sobrancelhas, significa que eu posso estar com raiva. Por que eu falo eu posso estar com raiva? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque não é 100% das vezes que isso significa que esse juntadinho aqui, ó, significa raiva. Como pode ser, então? Por exemplo, uma pessoa que ela tem esse sinalzinho entre as sobrancelhas muito desenvolvido. Então, na expressão neutra dela, já fica marcadinho aqui, parece que ela está juntando a sobrancelha. Mas é a expressão neutra dela. Por isso que é importante a gente conhecer a expressão neutra primeiro, para depois avaliar as outras expressões. Porque pode ser que a gente se engane, tem que tomar bastante cuidado. Mas, na maioria das vezes, juntar as sobrancelhas e a boca fechada, principalmente para baixo, a raiva.
desprezo. Desprezo é aquela olhadinha para cima, assim, aquela olhadinha, né, com os olhos. Então, quando a pessoa está fazendo essa expressãozinha com os olhos, significa que ela tem um certo desprezo por aquilo que está sendo falado, por aquilo que está sendo comunicado. Aversão é aquela carinha de nojo, né? Eu junto tudo em cima do nariz aqui, a boca, nariz, tudo. Fica o nariz como centro. É aversão, é nojo. Aqui embaixo, medo. A expressão de medo é quando eu estou com os olhos arregalados, né? Com a boca um pouco aberta. E é interessante que vocês podem perceber que determinadas pessoas, quando estão fazendo alguma apresentação, falando em público, elas ficam com o olho bem arregalado. E isso, muito provavelmente, significa que ela esteja, assim, com medo. É claro que pode ter momentos que ela usa a expressão para comunicar algo, aí é diferente. Mas quando a maior parte do tempo não tem a ver com aquilo que a pessoa está falando e ela ficar com o olho muito arregalado, muito provavelmente ela está sentindo muito medo naquele momento. Alegria. A alegria é o sorriso aberto, onde faz quase que uma covinha, né? É que a gente não tem covinha, mas ele marca bastante essa expressão aqui do lado da boca e faz a ruguinha no olho. Se não faz essa ruguinha no olho, não, a expressão não é de alegria, é falsa alegria. Tristeza é a boquinha para baixo, o olhar para baixo, a sobrancelha para baixo. É diferente de raiva, né? Eu não estou juntando aqui. Eu estou baixando ela um pouquinho. E a última, surpresa. Surpresa também é o olho arregalado, a boca entreaberta, mas você percebe que ela é uma sobrancelha aberta mais para fora. O medo é uma sobrancelha aberta mais para dentro, assim. Então, a gente tem como diferenciar o medo da surpresa. E a surpresa, ela sempre acontece em momentos rápidos e já volta à neutralidade ou a outra emoção. Então, essas são as 7 expressões faciais mais conhecidas e a expressão neutra, ok? Agora eu vou pedir uma ajudinha para vocês identificarem essas expressões. Vamos ver se vocês estão bem. Essa expressão aqui é do quê? Tristeza. Tristeza. Quem mais acha que é tristeza? Ô, Fabi, saiu do tela cheia. Ai, peraí, que eu acho que eu... Mas vocês estão vendo o slide ainda? A gente tá vendo um slide que de um lado tem tava escrito triste e do outro feliz. Eu já dei um super spoiler. Podemos. Mas triste, o Kainan já tinha acertado. E esse outro feliz, certo? São expressões bem, até simples, né? De serem identificadas, porque elas fazem parte das expressões básicas, tá? Das emoções do ser humano. Vamos ver essa daqui. O que vocês acham que é essa expressão? Bravo. Bravo? Quem mais acha que é bravo ou outra coisa? Eu acho que é bravo também. Também acho que é bravo. Também. Todo mundo acha que é bravo. Acertaram. Bravo. Tá vendo como é nítido, né, gente? As expressões faciais, elas comunicam. A gente não teve nenhuma palavra. A pessoa não falou nenhuma palavra. A gente está vendo uma imagem, uma foto da pessoa. E ela já está comunicando com a gente. E essa daqui? O que vocês acham que é? Não sei, tá um sorriso, mas meio falso. Talvez seja desprezo. O sorrisinho... pode falar. Eu acho que é desprezo, tipo deboche. Me atentei ao que você falou. Não tem a ruguinha do lado do olho. Não tem a ruguinha do lado do olho. Quando não tem a ruguinha do lado do olho, o sorriso não é um sorriso verdadeiro, alegre, feliz, né? Quando não tem a ruguinha do lado do olho.
Mas aqui a expressão é de satisfeito. A satisfação necessariamente não significa, eu quis trazer isso para a gente ver a diferença. A satisfação, ela não significa que eu tenho que estar com um sorriso largo, com a ruguinha do lado do olho. Essa ruguinha é alegria, é felicidade. Mas quando você vê esse sem a ruguinha, essa carinha meio feliz sem a ruguinha, muito provavelmente pode ser de satisfação. A pessoa ela está simplesmente satisfeita. Só que ela não está alegre, feliz, ela está satisfeita. Mas isso que vocês levantaram pode ser, sim, um sorrisinho falso. E por isso que a gente tem que estar sempre bastante atento a todo o contexto, viu, gente? Porque as expressões faciais, elas fazem parte da comunicação. Elas fazem parte do contexto. E isso a gente tem que estar sempre bastante atento. Vamos ver mais um. Esse aqui. Tá com cara de espanto. Espanto. O que mais? Se bater o olho, até parece que ele tá com cara de sono. Dá um pouco de impressão do sono mesmo. Assustado. É o espanto, né, Kainá? É a mesma coisa. É o mesmo processo. O assustado, o espantado. Então, geralmente, se a gente tampar a boquinha e prestar mais atenção no olho, fica mais fácil da gente ver o assustado no olho do que na boca, né? Se a gente tampar o olho e ver só o plano inferior, não dá, talvez, tanto essa... É às 8. Meu marido só está perguntando aqui, né, que horas que eu vou. Então, essa carinha aqui de assustado, a gente consegue enxergar melhor através dos olhos. Esse daqui, ó, não tem a ruguinha também. O que vocês acham que é? Ele parece... Mas a boca dele... Nossa. Esse tá difícil? Pra mim ele estaria, tipo... Pra mim ele estaria extasiado. Extasiado. Boa. O que mais? Tem mais alguém? Chuta aí. Vamos ver. Surpreso. Extasiado. É a mesma coisa. Você tá acertando bem, Kainá. Tá bem aí nas expressões. É uma expressão de surpresa, de extasiado, de surpreso. Então, a gente também... É muito legal quando a gente liga tanto o plano superior quanto o plano inferior. Quando os dois mostram a mesma coisa. É muito mais fácil da gente observar a expressão, né? Fabi, que nem eu estava até reparando. Se for ver, ambas as duas carinhas, elas estão com a boca aberta. Então, por isso que dá pra gente diferenciar pelo olho. Olha que interessante. Se a gente tivesse isso mesmo, Kainá, se a gente tivesse com os olhinhos tampados, só com a parte do plano inferior, a gente não ia conseguir enxergar, né, o que representa. Agora, com a junção da boca e o olho, fica muito mais fácil. Muito mais fácil da gente conseguir identificar. Por isso, a importância, né, da expressão facial como um todo. Precisamos tomar cuidado com as expressões próprias da pessoa. Lembra que eu falei para vocês? Só estou reiterando aqui. A ruguinha, aqui a ruguinha não, a expressão aqui entre as sobrancelhas. Às vezes a pessoa está cansada. Então, naquela expressão de cansaço, faz aquela ruguinha. Então, aí a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa aí tá brava. Essa pessoa tá com medo. E, necessariamente, ela só está cansada. Então, é interessante, gente, as expressões faciais, como eu disse, ela faz parte da comunicação como um todo. Então, a gente não pode sair simplesmente falando, agora todo mundo que tiver a sobrancelha grudadinha é porque tá com medo.
Ah, pronto, já sei. Não, não é bem assim. É tudo que a gente pode se aprofundar mais, e é muito legal o aprofundamento desses estudos das expressões faciais, mas o mais importante que eu quero trazer aqui hoje para vocês é como eu me olhar, eu trabalhar a minha expressão facial. Então, alguns erros comuns aqui. Aqui, quando eu estou inseguro em relação à situação, uma pessoa insegura, geralmente, ela faz o quê? Ela articula com a boca quase fechada. A pessoa que fala com a boca meio assim fechada, não abre muito a boca, não dá para entender muito o que ela fala, porque ela fala com a boca fechada. Isso significa, geralmente, insegurança. Aí você vai falar assim para mim, Fabiana, mas tem uma pessoa que eu conheço que ela sempre fala com a boca fechada. Isso já é dela. Duas coisas. Pode ser que essa pessoa seja naturalmente muito insegura e ela trave aqui na articulação da boca o tempo todo devido à insegurança ser muito alta, ou não, ou simplesmente é uma forma dela se expressar. Ela fala com a boquinha meio fechada mesmo. Então, agora, se vocês, por exemplo, vocês me conhecem, já sabem como eu articulo a minha boca, a minha fala, e de repente eu começo a falar com a boca meio fechadinha, podem saber que, dito e feito, eu estou insegura naquele momento. Se eu sei disso, gente, e estou realmente insegura, mas eu não quero mostrar insegurança na minha oratória, eu estou um pouco insegura, eu não sei se eu vou bem, se as pessoas vão achar legal. Então, bate aquela insegurançazinha. Atenção na articulação da boca. Fale com a boca mais articulada. Né? Preste atenção nisso. Atente-se a isso. A falar com a articulação, articular bem a boca. Não falar com a boquinha fechada. Outra coisa, quando a gente também está sentindo insegurança, tensão, franzir, aqui eu coloquei teste, é testa, tá, gente? Franzir a testa e apertar os olhos. Quando a gente faz aquela apertadinha, não é medo só. O medo, insegurança, tensão. Então, se eu estou em alguma situação onde eu esteja sentindo um pouco de tensão, um pouco de insegurança, um pouco de medo, é a minha primeira apresentação, eu vou ser avaliada, tudo isso dá atenção, dá insegurança. O que eu faço? Eu trabalho a minha expressão, presto atenção na minha expressão do olho também. Não vou ficar apertando aqui a minha sobrancelha. Aí, no outro slide, eu vou falar de um exercício para isso. Outro erro, quando eu estou assustada com a situação, eu geralmente arregalo os olhos. Foi isso que eu até falei agora há pouco para vocês. Então, prestar atenção nos olhos arregalados. Quando a gente está meio inseguro, meio assustado com a situação, a gente arregala os olhos. Então, prestar atenção de não manter esses olhos muito arregalados. Expressões, olhos e bocas, principalmente, que é o foco das expressões faciais. Como ter uma expressão agradável, então? Aqui vem algumas dicas para vocês e a gente já está finalizando. Primeiro, saiba como é a sua aparência, como é a aparência do seu rosto em descanso. Qual que é a sua imagem neutra? Como que eu vou saber? Olha no espelho, tira foto e presta bastante atenção. Olha todos os pontos. Olha os seus olhos, olha a boca, o nariz, a testa, a bochecha. Presta bastante atenção. Não é 1 minuto. Estuda mesmo, estuda o seu rosto na neutralidade. Como é meu rosto neutro? Então, você vai ter ali o seu rosto neutro. Tira uma foto, vai no espelho. Segunda prática, pergunta para as pessoas. Olha, eu vou ficar aqui paradinha, o que eu estou demonstrando para você? O seu rosto neutro, por exemplo. O que você está enxergando? Às vezes a pessoa vai falar assim, eu estou enxergando que você está meio bravo. Você vai falar, olha, a minha expressão natural, ela é meio brava. Então, às vezes, não tem, gente. Fala aí para mim, não tem aquela pessoa que só de olhar a gente acha que ela é brava?
Nossa, aquela pessoa é brava, gente. Por que a gente fala que ela é brava? A gente nunca conversou, a gente não tem contato, mas a gente olha para a cara dela e fala, nossa, essa pessoa tem um jeito de brava. Não tem essas pessoas? Por quê? É a expressão facial dela. Ela transmite o sentimento de braveza. Tipo assim, a gente não quer transmitir essa sensação quando a gente está falando em público, porque senão nós vamos afastar as pessoas. Né? As pessoas vão ter medo da gente, não vão querer ouvir o que a gente tem para falar. E a gente está falando de oratória. Um bom comunicador, um bom orador, ele atrai, ele não afasta. Então, é sempre interessante eu perguntar para os outros sobre as minhas expressões faciais, o que as pessoas estão vendo. Terceiro, aprenda a usar os músculos faciais. Aprenda, conheça os músculos. Como, Fabiana? Ó, mexe a boca. Vocês estão me enxergando ou vocês veem só os slides? Enxerga também, Fabi. Ah, então tá. É que eu tô mexendo bastante, é legal. Mexa muito, conheça. Olha, minha boca tem um monte de músculo para poder fazer toda essa movimentação. O meu nariz, os meus olhos, a minha testa. Mexa bastante com o seu rosto. Conheça, sinta o seu rosto. É um conhecimento, é um autoconhecimento maravilhoso. Quarto, conheça os gestos de nervosismo, esses que eu passei para vocês. Por exemplo, a ruguinha aqui, a sobrancelha próxima, a boquinha fechada. Conheça esses gestos de nervosismo. A fala fechada, o olho arregalado. Por quê? Porque aí você vai começar a trabalhar para não expressar essas sensações quando você estiver falando em público. Quinto, sorria sempre que for apropriado. Sorriso encanta, sorriso atrai, sorriso estabelece relacionamento. Sorriso é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Usa essa ferramenta, gente. Sorria. Sorria verdadeiramente, não é sorriso falso, aquele sorrisinho para baixo. Esse não é legal. Pergunta para as pessoas o que elas sentem no seu sorriso. Se é um sorriso verdadeiro ou se às vezes você está expressando um sorriso um pouquinho falso. Importante você saber. Então, gente, usa muito do sorriso. O sorriso conecta pessoas. Agora, é claro, eu estou falando de um assunto chato. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, o Covid está matando muitas pessoas. Eu vou falar isso rindo. Olha, gente, o Covid está matando muitas pessoas. Não combina, né, gente? Então, se não combina, eu não uso. Eu vou usar sempre que for apropriado. Sexto, tenha confiança na aparência. Por que tenha confiança na aparência? Eu vou usar um pouquinho dos gestos também. Pessoas que mexem muito no cabelo, no brinco, no anel, na roupa, elas estão transmitindo insegurança. E não vai ser legal para a tua audiência, para o teu interlocutor, para a tua plateia, para quem está te ouvindo. Vai transmitir insegurança, insegurança afasta, desconecta. Então, é legal o quê? Eu conectar. Então, eu não quero transmitir insegurança. Então, eu tenho que confiar na minha aparência. Tá tudo bem comigo. Eu vou usar meus gestos para outra coisa, não para ficar mexendo, tá? Sétimo, exercício. Exagere nas expressões faciais. Vai na frente do espelho e exagera. Faz bocão, fala, tem com a boca muito aberta. Fala com a boca mais fechada, com os dentes fechados, fala com o olho arregalado, fala com o olho fechadinho. Exagera em tudo, para que você conheça os seus músculos faciais e as suas expressões. E tipo assim, vai falar assim, agora eu vou fazer medo. Fazer medo, agora eu vou fazer feliz. Brinca com as expressões. Pega alguém que você confia, que é legal e que você tem essa liberdade, fala, vamos brincar de expressões? O que eu tô expressando aqui no meu rosto? Faz o nervoso, o susto,
treine as expressões, porque assim você vai conhecer mais o seu rosto, você vai conhecer os sentidos das suas expressões, você vai sentir. Então, quando você está feliz, alegre, sinta essa expressão. Sinta o medo, sinta a tristeza. Por quê? Porque assim você vai conseguir comandar as suas expressões. Assim você vai conseguir controlar cada vez mais as suas expressões. Gente, quem utiliza muito são os atores, né? Vamos falar a verdade? Ator utiliza expressão facial o tempo todo, porque ele não tá triste, mas ele precisa demonstrar tristeza. Ele não tá alegre, mas ele precisa demonstrar alegria. Então, eles treinam muito expressão facial. E para quem vai trabalhar com oratória, é importantíssimo. Faz parte da comunicação. A gente comunica mais com as nossas expressões do que com as nossas palavras. Então, a minha palavra tem que estar de acordo com a minha expressão facial, com os meus gestos. É importante eu trabalhar e desenvolver bem isso. E eu quero deixar essa mensagem final para vocês. A única forma de melhorar a sua oratória, as suas expressões faciais, é pratique, 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 pratique. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Tem uma frase do Arnold Palmer que ele diz: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, gente, é treinar. Quanto mais você treinar, melhor orador você vai ficar. Melhor as suas expressões faciais serão e elas vão ser uma ferramenta essencial na sua comunicação, na sua oratória. Pessoal, perguntas, dúvidas, estou aberta às dúvidas de vocês. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se não puder falar, escreve no chat que a gente pode estar lendo. Eu vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento. Fabiana, o Vinícius fez uma pergunta. Deixa eu ler para você. Tá. Por que você se interessou nessa área? Ótimo, que linda essa pergunta, gente. Adoro responder isso. Eu sempre fui muito falante, gente. As mulheres, geralmente, elas têm mais desenvolvido a fala. Não sei se vocês sabem, a gente fala, num determinado tempo, muito mais palavras do que os homens. Então, as mulheres, elas já têm um pouquinho mais desenvolvido a fala, tá, gente? Não é oratória, não é comunicação, é fala. A gente fala muito, às vezes a mulher, ela tem já esse dom. Mas, quando eu precisei fazer trabalhos na escola, na faculdade, de apresentação, eu comecei a achar aquilo muito gostoso. Falava, ai, gente, porque assim, eu já tenho um pezinho, Vinícius, de gostar de ser um pouco o centro das atenções. Como eu disse para vocês, como uma boa leonina, adoro ser o centro das atenções. Mas aquilo me cativou. Então, foi apresentando o trabalho na escola, na faculdade, que eu me encontrei. Eu adoro. Gente, eu adorava. Meus amigos queriam morrer quando o professor dava trabalho de apresentação. Eles queriam morrer. E eu lá, toda alegre que tinha trabalho de apresentação. Porque eu gostei. Assim, foi um momento que eu realmente me encontrei. E aí, depois eu fui fazer estágio para a faculdade e podia fazer estágio dando aula de informática, projetos de informática. E aí eu fui fazer isso. Eu fui dar aula, apareceu umas aulas e eu fui gostando cada vez mais e fui aprendendo, porque daí, gente, eu vi que eu gostava. Eu vi primeiro que eu precisava. Primeiro, necessidade, a gente precisa. Né? Eu preciso para os trabalhos escolares,
comecei a trabalhar, precisava para as reuniões, fazer reuniões, então eu fui entendendo que eu precisava me comunicar bem. Aí eu fui desenvolver, porque assim, gente, não é natural, não é tudo natural. A gente precisa trabalhar as nossas habilidades. E aí eu fui procurar me aprimorar mesmo, fui fazer curso. Como eu disse para vocês, eu fiz um curso do Dale Carnegie de comunicação interpessoal. E eu fui buscando técnicas que me ajudassem nessa comunicação que eu já gostava e eu já tinha um pouquinho desenvolvida por causa dessas apresentações. Então, quando tinha apresentação, podia ser um só, é a Fabiana que vai. Aí é a Fabiana que vai. E eu sempre, como gostava, sempre ia. Então, tudo isso me ajudou na prática. Porque assim, gente, não adianta só ter teoria. Existe a teoria, ela é boa, ela vem para dar base. Só que sem a prática nada funciona. Se eu pegar as primeiras apresentações que eu fiz, as primeiras aulas que eu dei, gente do céu. Nossa, um monte de coisa que eu mudaria. Tem um monte de coisa que eu mudaria. Só que foi preciso eu passar por esse processo, né? Ele foi um processo de desenvolvimento dentro da prática. Como eu pude praticar muito, dei muita aula, gente. Teve uma época que eu dava aula numa escola de informática em Assis, chamava Abaco, bem antiguinha. E eu dava aula manhã, tarde e noite. A minha voz quase que sumia de tanta aula que eu dava. Eu dava aula de secretariado também, dava aula no cursinho de contabilidade. Eu sei que eu pratiquei tanto que hoje eu estou bem melhor do que eu era. Só que eu ainda tenho que melhorar. E sabe como? Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu tenho que melhorar. Gravar vídeos para colocar nas redes sociais. Gente, sabia que é uma novidade para mim? Para mim é uma coisa nova, é uma forma de comunicação nova. Eu tenho toda a experiência no presencial, mas a experiência do online, para mim, está sendo muito nova. Dar aula por aqui, porque eu gosto de interagir, eu gosto de perguntar, eu gosto de fazer as pessoas participarem. E aqui é um pouco mais difícil, dá aquela paradinha até a pessoa responder, dá aqueles delayzinhos. Então, tudo isso é muito novo para mim. Eu estou num momento que eu estou saindo da minha zona de conforto em termos da oratória e da comunicação. Eu vou gravar stories, gente, para o meu perfil. A minha filha fala, não, mamãe, não é assim. Eu falo, olha só, a minha filha me ensinando a comunicação, oratória, porque é uma forma diferente de se comunicar. Louco isso, né, gente? Então, para mim é uma novidade, é uma comunicação nova. Gravar para story, gravar vídeo, é tudo muito novo para mim. Mas eu me estendi na pergunta, então foi assim que eu escolhi essa área da comunicação. E por amor mesmo, por gostar demais. Mais perguntinhas? Eu acredito que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Que bom, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado a melhorar a oratória de vocês. Esse conjunto de treinamentos, palestras, né? Tenho certeza que vai ajudar bastante. Mas pegue cada um desses ensinamentos e vão praticar. Sempre que tiver oportunidade, aproveita a oportunidade. Tipo assim, gente, quem quer falar? Eu. Aí você fala, nossa, por que eu fui fazer isso? Porque vai dar medo, vai dar pavor, vai dar... Mas você já falou, então você vai lá e fala. Vai lá e vai na frente. Sempre aproveitem as oportunidades, porque elas aparecem. Eu sou daquelas que eu fiz um curso
que eu lembro que o professor falava assim, menos a Fabiana. Quem quer falar menos a Fabiana? Porque, assim, toda hora eu queria. Ah, pode ser? Pode. Eu. E aí você acaba não dando oportunidade para as pessoas, né? Então eu tenho que me segurar um pouquinho, porque eu gosto bastante. Mas aproveitem essas oportunidades quando vierem. Fale, o Interate, o Rotaract é uma excelente oportunidade para vocês se comunicarem, para falar nas reuniões, para colocar o seu posicionamento, para colocar aquilo que você pensa, né? Então, utilize técnicas e seja você, e seja natural, é muito legal isso. Eu tenho certeza que tanto o Interact quanto no Rotaract é uma ferramenta muito, muito importante para melhora da comunicação da oratória de vocês. Tenho certeza disso. Gente, gratidão, muita gratidão mesmo de vocês estarem aqui, de vocês me ouvirem, de vocês terem me convidado. Amo muito vocês. Tamo junto para o que precisar. E como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Fábio, a gente, bem, eu pelo menos amei, acho que todo mundo aqui deve ter amado, todo mundo vai sair daqui aprendemos um pouco mais, pelo menos um pouco, acho que todo mundo deve ter aprendido sobre as nossas expressões corporais. E antes de dar encerramento, vamos tirar uma foto para a gente estar postando depois? Legal, legal. Então, quem puder... Liga a câmera, pessoa. Pessoa. Eu adoro. Pessoa. Aí a gente já vai dar uma treinadinha nas expressões faciais, né? Sim. A gente vai dar um sorriso. Mais alguém vai ligar a câmera? Só um minuto. Ah, tá. É só para fingir que eu tô apresentável. Perfeita. Esses cabelos, mais um mais lindo que o outro. Jesus! Lindas e lindos. Muito obrigada, Fabinho. Você tira, Malu? Quer que eu tiro aqui? Posso tirar. Então tira, vai. Um segundo, pera, deixa eu pôr aqui na China. Aí, prontos, preparados. Precisa contar até 3? Sim. Sim. Tá, vai. 1, 2, 3 e já. Aí, vamos ver se foi. Aí, perfeito. Legal. Você põe lá no grupo depois, Malu? Coloco, pode deixar, Fabi. Beleza. Galera, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Foi muito bom. Agradeço também imensamente a Fabi por ter dado seu tempo, sua paciência e o seu conhecimento também para a gente. Tenho certeza que, sim, como para mim, mas para todo mundo aqui foi de muito proveito. Obrigado a todos. Espero vocês também quinta que vem, para que a gente possa fazer o terceiro e último dia de treinamento. E assim a gente encerra o nosso ciclo. Muito obrigado, gente. Beijinhos. Boa noite para vocês. Beijo, boa noite. Bom final de semana. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau.